a nossa existência, cara, porque tá, verdade. isso a gente acaba entrando num assunto que... Caraca, esse assunto é muito bom, eu gosto muito de conversar sobre isso, mas antes eu quero falar sobre uma coisa especial, porque a gente sempre começa por isso que eu vou falar agora, que é uma coisa que inspira muitas pessoas. Lá atrás, no iníciozão mesmo de tudo, você imaginava que você ia trabalhar com isso? Você queria trabalhar com isso? Tipo, tava no colégio, já sabia o que você queria? Como que foi? Quando que foi a virada de chave na sua vida pra você trabalhar com isso? Então, eu estava até comentando que no começo de tudo eu era budista, eu estudei budismo por algum tempo. Uhum. Então, na verdade, a minha história começa com o karatê. Então, por quê? Porque é interessante, mas o karatê, poucas pessoas, quando não estudam a filosofia, mas o karatê ele tem um grande peso do Zen budismo. Porque o karatê no Japão ele foi influenciado pelo Zen budismo, que é uma das principais religiões do Japão, no Japão. Opa, E na primeira aula de Ryu aqui. ótimo, legal. Eu era do Shorin-ryu. E aí na primeira aula de karatê, isso com 11 para 12 anos de idade, mais ou menos, na primeira aula de karatê o professor ensinou meditação zen budista, porque se nós formos olhar a tradição mesmo e quem fez isso realmente foi o Shoto. Shoto era o apelido do professor Funakoshi, que foi o cara que criou o Shotokan, não sei quem que falou aí do Shotokan. O Davidson. O Davidson, então, isso, exatamente. Então, o apelido dele era Shoto, por isso que era Shotokan, a escola de Shoto. E o Shoto, o mestre Shoto, porque o karatê ele vem de uma ilha chamada Okinawa. Quem tá vendo Cobra Kai tá falando bastante disso. Nossa, tá todo mundo falando dessa série. Eu tô sentindo que eu tenho que ver, cara. Eu vou ter que ver também. Eu só vou te dizer uma coisa. Vai te foder se tu não assistir essa porra aí. Vai tomar no teu cu. Vai tomar no teu cu. Eu assisti 2 episódios da primeira temporada. Eu ainda não vi. Quinta temporada, cara. Do caralho. Lá em casa todo mundo já assistiu, assim, de virar o final de semana inteiro assistindo. Meu Deus, eu preciso ver, gente. Caralho, eu tenho que ver também. Primeiro tem que assistir os filmes do Karate Kid. Eu vi todos. Eu vi. Ótimo. Agora tu assiste que ele faz assim, vai fazer todo sentido. Tem aquilo lá. Mas enfim, o Okinawa, ele tinha uma influência da China muito forte. E o Shoto queria que aquela arte marcial que não tinha nome de karatê fosse aceita pelo Japão, porque o Shoto era japonês, era do exército. Ele foi pro Japão, ele foi pro Japão levando o Okinawa Te, a técnica de Okinawa. Entendi. E lá no Japão, para que o Okinawa Te, que era a técnica de Okinawa, que tem muito peso do Kung Fu, que é da China. Então, para que o Okinawa Te fosse bem aceito pelos japoneses, o Shoto, mestre Shoto, ele incluiu vários elementos da cultura japonesa na prática que ele nomeou de karatê. Porque o termo karatê é um termo zen budista, mãos vazias. Não apenas porque é com mão, com a porrada, mas sem armas no caso, mas por causa da ideia de mãos vazias, desapego, que é uma prática zen budista. Então fazia parte da cultura do karateca praticar zen budismo, porque faz parte, não é como o católico no Brasil, que o católico vai no domingo lá na igreja. Faz parte do dia a dia. Esse que é uma das diferenças, entendeu? Entendi. Então o zen budismo estava dentro do karatê para ser aceito pelos japoneses. Inclusive o próprio nome, karatê, é um nome japonês. Que não é o nome original, que seria Okinawa Te. Na verdade, era Shurite Narate. Mas eu achei legal como você foi atrás e teve interesse de pesquisar sobre. Legal. Eu adorava, eu era viciado nessa parte. Aí o que acontece? A prática do Zen budismo eu já obtive na primeira aula de Karatê. E aquilo abriu minha cabeça assim, de um jeito fantástico. Porque eu adorava o Karatê, eu era apaixonado pelo Karatê. E eu percebi que quando eu meditava, eu melhorava. E eu pensei, então, quero estudar mais a meditação. Aí eu comecei a estudar meditação com 11, 12, 13 anos de idade e eu fazia um monte de coisa. Tanto que o meu ápice... É muito novo, mano. Tanto que o meu ápice, hoje mesmo estava conversando com a minha esposa e mais alguns amigos aqui, que eu sou todo tatuado aqui de mantra e tal, que eram os mantras que eu repetia. Aqui, por exemplo, não vai dar pra ver. Não vou mostrar meus mamilos, senão aqui o Edinho... Que pena, poxa! Mamilos polêmicos.
Mas aqui, por exemplo, aqui eu tenho mantra Namah Shivaya. Então, eram mantras que eu repetia 1000 vezes por dia. Mas, pô, era um mantra longo. Quanto tempo levava? Em média de 3 horas. Um período da minha vida eu meditava 6, 8 horas por dia, porque a minha meta era ser monge. Eu ia pra Índia ser monge. Minha mãe ficava desesperada. Então você ia raspar a cabeça que nem o Edinho? Isso, exatamente. Caralho, que foda. Exatamente. Pô, o Edinho Então, daria um bom monge, porque, mano, é muito redondinha a cabeça dele, sei lá, mano. Mas tem que fazer a barba, cara. Aí não ia rolar, não. Que associação merda que você tem, mas tudo bem. Não faz sentido nenhum isso que você falou, mas ok. É porque ele gosta da minha cabeça. Fica subentendido. A gente entendeu. E aí, a minha meta era ser monge. Uhum. Então, aí você me perguntou, aí por isso que no começo eu falei antes ali que eu estudava o budismo, e no budismo existe essa ideia, o Buda, ele se ilumina com essa ideia. Então, o Buda, ele se ilumina com a seguinte ideia. O sofrimento, a dor é universal, a dor faz parte do ser humano, a dor faz parte da vida. Por que as pessoas sofrem? Então, Buda larga o palácio dele, que ele era um príncipe, e ele larga a vida comum dele para se dedicar ao ascetismo, porque ele queria saber por que as pessoas sofrem. Entendi. E por que as pessoas têm que estar sofrendo. Então, Buda, ele entende assim, peraí, a dor, ela realmente faz parte da vida, a dor é um padrão universal. Se você está vivo, basicamente assim, se você nasceu, tu tá fudido. É claro que ele não falou desse jeito. Eu penso não assim, seria, não ficaria muito bem para ele na época, 2.500 anos atrás, mas Buda ele entendeu que a dor, ela faz parte da existência humana. Só que existe um componente diferente. Existe a dor, que é o fato de você estar vivo. O que é a dor, por exemplo? Você se apaixonou por alguém. Fatalmente, aquela pessoa algum dia vai morrer, ou você vai morrer, ou você um dia vai ficar doente, vai ficar velho, vai morrer. Ou você pode ter a melhor comida que você quiser, mas ela vai sair na forma de cocô. Não importa. Todo o prazer que você tem, mais cedo ou mais tarde, se converte em dor. Essa é a visão de Buda. Caralho. Então, Foda. Buda é muito, às vezes, mal compreendido, porque Buda ele é realista de... Você tá no canal de cortes da Nave Podcast. Clicando aqui, você vai para a continuação desse papo. Aqui embaixo separamos um vídeo especial para você. Lembrando que aqui sai corte todos os dias. Então aproveite, se inscreva no nosso canal e venha decolar com a gente.